Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 5 de março de 2020. São 10 horas e 59 minutos e nós temos um cenário corretivo. Vamos ver qual que é a expectativa, pelo menos a minha visão para a sessão. E convido a todos, hoje à noite a gente tem a quarta aula da semana do Trader. Hoje a gente vai falar um pouco sobre operações que foram feitas. Às 20 horas estaremos ao vivo no YouTube. Nós estamos nos últimos dias colhendo a lista de interessados para a imersão técnica Top Traders. Top Traders trabalha com pré-lista, o aluno entra sem custos. A gente lança o treinamento para a pré-lista. Será feito na segunda-feira, dia 9 de março. É a chance do pessoal que quer entrar no grupo. Você faz a imersão primeiro, conhece a metodologia. Antes das aulas ao vivo, a gente libera para você o 360, que é o nosso curso de prateleira. Dessa vez vou ter aula extra antes das aulas ao vivo, já para preparar o aluno, falando de margem, manejo de risco, como é que funciona a lógica da nossa metodologia. E o aluno ficaria do dia 24 do 3 a 19 do 4 no grupo, mas logo que fizer a matrícula, 1 ou 2 dias depois a gente já libera o acesso para que você seja compartilhado as operações no dólar, no índice e a nossa carteira, algo exclusivo. Quem não puder acompanhar ao vivo vai ficar gravado. No Telegram serão replicados os comandos e por e-mail, então não tem objeção para não fazer o treinamento. Ok, pessoal? Pré-lista vai estar na descrição do vídeo. Bom, vamos começar os estudos de hoje falando do gráfico do Ibov. Eu coloquei mais cedo aí no informe cenário esse estudo, mas nada como fazer aqui com voz, com vídeo e poder explorar melhor a explicação. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, um gráfico semanal do Ibovespa, onde cada candle resume uma semana de negócios, se a semana fechasse hoje, por exemplo, seria um sinal dúbio, porque tem longa sombra superior, mas dá uma ideia aqui de um arame. Só que ainda teremos o pregão de hoje e o pregão de amanhã para o fechamento semanal. O Ibov fez aquilo que a gente projetou no radar de sábado. Um forte repique, subiu quase 9 mil pontos ao longo da semana, e ele veio nessa região formada pela banda de Bollinger inferior, pela média de 5 e sentiu nas primeiras batidas. O que a gente tem agora? O Ibovespa operando um pouco acima desse fundo de novembro e sobre a retração de 61,8 entre a mínima da movimentação e a máxima do repique. É uma região candidata, de repente, à formação de um pivô de alta. Se nós colocarmos aqui um gráfico de 60 minutos, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido e nós temos um ombro, cabeça, ombro. Então é a briga entre as duas figuras que vai determinar o movimento. Penso eu que nesse momento a gente poderia identificar um outro ombro, cabeça, ombro invertido. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Será que teremos uma recuperação ao longo do dia? É possível. Ou não, né? As bolsas americanas são extremamente voláteis e tem dia que aqui no Brasil... Cara, eu só quero copiar uma elipse. Vou tentar pela última vez, senão eu desenho de novo. Vou ter que desenhar de novo. Então, pela volatilidade de lá, as bolsas se movimentam em alguns minutos 1, 2%, é possível. Então é um cenário que veio de uma memória vendedora, mas nós teríamos talvez aqui um oco no Ibov, invertido no intraday. Gráficos intradiários, né? Aí nós temos o BOVA11 com desenho parecido, fundo, topo, fundo. Talvez até uma simetria em V, mas ao longo dos próximos dias, então nesse momento o investidor ele tem que ter paciência, né?
E nós temos o índice. Eu até falei na palestra de ontem que no mundo ideal, cor de rosa e tal, nós estamos 3 gaps acima do preço. É possível, de repente, se o mercado realmente engatar uma alta, uma simetria em V na recuperação. E o que faz o mercado hoje? Ele opera mais ou menos ali no fundo de novembro e na retração, entre a retração de 6,18% e 50%. Porque a análise técnica clássica, ela prega que para você ter uma inflexão de fato, você teria que ter um fundo. Isso inflexão para alta, né? Você teria que ter um fundo. Deixa eu ver se eu consigo copiar, senão eu desenho de novo aqui. Caracas, não consigo. No momento que o mercado está turbulento, os softwares apresentam dificuldades, é um caso sério. Plataforma de corretora, enfim. Mas o Cartezinha tem melhorado muito. É uma plataforma que eu uso e para mim tem o melhor gráfico do mercado disparado. Faz a diferença. Então nós temos um fundo, topo e teoricamente estamos formando um fundo mais alto que o anterior. Então, às vezes, quando o mercado começa a subir como ontem ou anteontem, você fala, caramba, vai voltar rapidinho, vai recuperar tudo, foi só um susto. Na verdade, não. O mercado ele vai fazer um movimento sinuoso, né? E aí sim, estourando o pivô, a gente teria uma reversão, caso isso ocorra de fato. Ok? Falemos aí do IFNC. IFNC está numa região de fundo também, tinha subido muito bem. Ela deixa ainda uma ideia de um W com eixo na máxima do repique em 12,223,80, talvez um fundo duplo, mas teremos que ver aí as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só colocar uma plataforma auxiliar para conseguir acompanhar as cotações aqui. Ok. Aí temos Itubi, Bradesco e Banco do Brasil, vamos ver. A gente tem aqui Itubi caindo hoje, né? Tem uma expectativa de uma formação de um fundo nos bancos. Os bancos, em um cenário de recuperação, se tiver algo novo, se a compra voltar à tona, de repente uma entrada de estrangeiros ou mesmo institucionais, provavelmente seriam alvos que foram muito depreciados, né? Seja Itubi, Bradesco, que está numa região de mínimas de agosto do ano passado, ó, ou Banco do Brasil. Então os bancos, eu acho que seriam essenciais para capitanear o movimento de recuperação aqui no Brasil. Ó. Longe de média, gap aberto para cima, região de suporte, seja a SAMB 11 também. Os 4 maiores bancos aí do Brasil. Uma região bem depreciada, abaixo de um fundo, poderia consolidar aqui um movimento de acumulação, enfim. E aí nós temos Petro e Vale. Eu acho que o investidor que está comprado no índice, nas ações, ele vai ter que ter paciência. Aí tem aqui a Petrobras, eu vou deixar esse estudo aqui pontilhado para a gente... A dificuldade, pessoal, no mercado, estando você comprado ou vendido, ela vai sempre ocorrer. A diferença é a forma que você, né, age sobre ela. Por exemplo, eu falo para os alunos nunca ficarem tentando melhorar preço médio fazendo day trade, é uma das coisas, evitar, de repente, ainda mais problemas. E muitas vezes tem que ter paciência mesmo. Ok? Então tem uma possível simetria em V na Petro. Hoje o minério subiu bem na China. Se não fosse esse viés negativo no exterior, que de repente pode até melhorar, por que não? Nós temos a Vale aí no movimento, talvez aquilo que eu comentei, ó, o fundo, topo, aí faz um fundo mais alto que o anterior, aqui na média de 5, para romper o pivô. É uma possibilidade. Depois que acontece, parece óbvio, né?
Nós podemos ver aqui o gráfico do petróleo. Deixa eu abrir aqui o TradingView. É um cenário complicado, né? O dólar para cima também, mas é renda variável. Mesma forma que os estrangeiros estão comprados no dólar e tomaram chumbo no passado na bolsa e os bancos estão vendidos, enfim, cada um tem sua convicção. No caso do petróleo, parece um cenário de mastro bandeira. Ok. Petróleo, o crude oil WTI. E nós temos o Brent, um cenário também aparentemente de mastro bandeira. Bolsas no exterior. Nós temos o índice DAX tentando consolidar um fundo. Ainda está dentro das bandas, é claro que essa movimentação enfraquece, mas ainda é possível a formação de um fundo por aqui, assim como no índice FTSE, que mostra mais firmeza nessa consolidação. E a Bolsa da China, como eu comentei ontem no programa da Semana do Trader, a terceira aula, acreditava no rompimento do pivô, talvez até na CLTB. As bolsas de lá parece que nem tem coronavírus aí no radar. As bolsas americanas naturalmente abrirão em queda, vamos ver o comportamento delas ao longo do dia. Nós temos nesse momento, né, após um rally ontem, de quase 4% devolvendo a metade, caindo 2%. Né? Um movimento que mostrou bastante confiança, veio nessa região de fundo marcada em janeiro. De repente as bolsas americanas também farão um padrão de fundo topo e aí faz um fundo mais alto que o anterior para tomar fôlego e subir. É uma hipótese, sim. É um caminho natural, pessoal, para reversão. No caso do S&P também, ó, fundo, topo, aí faz um fundo mais baixo que o anterior, ó, para voltar a subir, e o índice Nasdaq, fundo, topo, fundo, e aí rompendo a máxima, faria um pivô. Pela análise técnica clássica, um ativo, um benchmark, um índice de referência, ele reverte de fato fazendo o pivô. Ok? VIX vai abrir em alta. Naturalmente está em alta, né? Já no pré-mercado. Mas de repente ele faz um topo, fundo, topo e aí começa a descer perto desse fundo. São hipóteses, né? Tem gap aberto para baixo. E o Brasil, entre uma cesta de dezenas de moedas, é a moeda que perdeu mais valor em relação ao dólar esse ano. O DXY continua em queda e o dólar não cai aqui no Brasil. Né? Pra vocês terem uma ideia, agora de manhã nós tivemos 2 leilões, talvez seja algo novo. Né? Eu vou esmiuçar isso aqui para vocês. Né? Teve um leilão às 9h40 aproximadamente. 1 bilhão. Aí anunciou-se outro que não tinha sido anunciado ontem com oferta de 20 mil contratos. Né? Ocorreu também. Segundo leilão essa manhã, vamos ver se o Banco Central, mas por enquanto não tem surtido efeito sobre o dólar. Vamos ver ao longo do pregão se é um movimento especulativo. Para quem está comprado é uma maravilha, para quem está vendido, infelizmente, é um cenário complicado, né? Então o dólar realmente está bem exagerado. Depois dessa barra que parecia exaustão, está fora da banda, longe da média, algo que mesmo durante o processo de alta ele não fez. Não tem nenhum sinal de topo por enquanto, mas está bem exagerado. De repente hoje a gente pode ter esse sinal. Quando muitas vezes muita gente desiste, né, das posições, aí o mercado
começa um movimento corretivo. Eu tenho a CLTA como base, eu acho que somente a perda dela poderia trazer um movimento de queda mais considerável, pelo menos uma correção até a média, onde poderia ser um ponto de saída para quem está comprado. E nós temos uma região, ó, 4.620, 4.620, 4.621 e 500. Então o que nos parece aqui é que se houver a perda do 4, que é o pico do movimento, 4.621 e 500, nós teríamos um arrefecimento e um teste da média de 21, pelo menos no 15 minutos, e dessa LTA. Acho que é uma hipótese. Às vezes, muitas vezes o pessoal joga a toalha e fala, putz, não vai cair. É onde cai, né? Mas vai também do manejo de risco, do fôlego de cada um, é uma questão complexa. Depois que o movimento começa, depois ele parecia óbvio. Caramba, o dólar estava super esticado, era óbvio que era o topo e tal, mas isso depois que acontece, né? Cantar mercado depois de estar materializado é fácil, o difícil é operar, adiantar e fazer as projeções. Aí nós temos o DI. DI1 F25. Depois ele perdeu 5.520. Ele está voltando. Ele tem trabalhado de forma antagônica em relação ao dólar, né? Porque tem a história da renda fixa e tal, que os estrangeiros vendem renda fixa, só que eles estão vendendo bolsa mesmo. Né? Para a gente ter uma ideia aqui, só em fevereiro eles venderam 18 bi, 457 milhões e 851 mil. Então a gente viu o fluxo cambial ontem, está realmente negativo. Então eles estão vendendo bolsa. O que poderia fazer o dólar inflexionar? Um movimento especulativo mesmo, acho que está exagerado, alguma melhora econômica, arrefecimento do coronavírus, essas atuações do Banco Central. Mas às vezes, pessoal, eu lembro, por exemplo, na reversão de 2016, quando iniciei aquela operação com Gerdau, o mercado virou do nada. Né? Já são 4 anos de alta, então, e o pico foi quando o Brasil foi rebaixado. Foi onde formou-se o fundo. Então, às vezes, onde menos se espera, começa um movimento de inflexão. Então, é uma questão bastante complexa. Depois, as coisas vão saindo, as notícias, os fatos, e vão se encaixando, retroalimentando, de repente, uma inflexão. É uma movimentação bastante complexa. E muita gente começa a zerar também a moeda e assim as coisas vão caminhando. A gente falou de Petro, Vale Bancos, falar de Via Varejo. A Via Varejo, ela tem uma sessão de queda. Né? Lembrando que a gente está com uns 40% da posição. No caso eu, né, o grupo com alguma coisa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, cada um tinha uma... Como o incremento ele foi livre, né, isso varia um pouco de aluno para aluno. Ela tem uma movimentação complexa, né? Teoricamente ela respeitou o 13,56, agora opera sobre as médias. Acho que ela vai estar à mercê do mercado. Lembrando que, se romper 15,14, teríamos também uma possível formação de pivô, né? Fundo topo. Talvez um fundo mais alto que o anterior. É uma movimentação normal se for haver uma reversão. Ok? Destaques do dia. Vamos dar uma olhada aqui nas ações que estão mais subindo, caindo. A alta tá difícil encontrar aqui. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Gol Azul e na própria IRBR, né, que estão nos holofotes aí.
Bom, e a RBR3 é a ação do momento, né? Eu até falei um pouco sobre ela no Informe Cenário, eu não vejo ainda um sinal de fundo. Então, apesar de estar esticada, longe de média, eu acho que não tem sinal ainda, né? Ela vai ficar nos holofotes aí, então vira meio que moda vender o ativo. Então, de repente, se houver uma melhora de humor no mercado como um todo, aí o mercado procura desconto, ele procura prêmio de risco. Aí temos Gol 4, né? Uma ação que foi extremamente penalizada pelo movimento. Aqui foi aquela história do pirata empurrar para os tubarões, né? A ação fica operando sobre um movimento mais ou menos retilíneo, aí desaba. É um ativo que pode ter uma recuperação quando arrefecer a história do coronavírus. Eu não compraria nem Gol nem RBR, mas se eu fosse obrigado a comprar uma das duas, eu ainda não compraria, eu iria de Azul. Se eu tivesse que escolher uma das três para entrar na ponta compradora. No mercado, né, muitas vezes existe um exagero, mas para começar uma movimentação contrária, por exemplo, de inflexão, tem que ter um motivo e um sinal. Muitas vezes não tem um motivo, mas tem o sinal e os motivos aparecem depois. Mas por enquanto a ação tem um movimento predominantemente baixista, né? Isso é até meio óbvio aí. O que se faz nesse tipo de caso? Está distante da média, um ativo jogado às traças no momento. Você procura um suporte imediato. No caso aqui 41,51. É isso, né? E de repente ver se tem alguma movimentação de compra, até por um gráfico de 60 minutos, perto dessa região. Ou de repente, para quem monta a carteira, já vai para o pau e segura a onda se cair um pouco no curto prazo. Muitas vezes é oportunidade. Ok, pessoal, eu volto a falar mais tarde no informe. No informe não, na semana do trader. Se eu ver alguma coisa muito esdrúxula no mercado, eu volto a falar com vocês. Na verdade, eu tinha marcado duas ações para falar hoje, para ver a relação das ações com a China, né? A melhora na China, essas ações de celulose, por exemplo, o SUSB, fundo duplo, rompeu uma máxima, você vê que ela não cai hoje. Para quem pensa em bater renda fixa no médio prazo, eu acho que são opções interessantes, ó. Você vê que ela deu compra aqui, dólar em alta, China recuperando, está rompendo uma região de forte resistência. Na minha opinião, são opções para bater renda fixa, a galera que esse perfil mais conservador, Klabin e SUSB. Opinião minha, ok? Então é isso aí, nos vemos mais tarde às 20 horas na quarta aula de semana do Trader, pessoal. Saúde e paz a todos, valeu!